Esta noite no Evangelho segundo a escrita de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Você encontrou? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos e ore comigo. Pai amado, Deus querido, glorificamos a Ti nesta noite pela oportunidade que temos de mais uma vez absorvermos mais um pouco da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra para nós é instrumento de vida, porque a Tua palavra para nós é instrumento de vitória. Abençoe, Senhor, esse momento nosso aqui. Venha agir, meu Deus, com o Teu Santo Espírito, ministrando a cada vida, a cada coração, e que tudo seja para a glória do Teu nome. Tu és a voz profética nesse lugar. Pedimos ao Senhor, fala conosco, nos abençoe, a Ti oramos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O tema da palavra dessa noite é vergonha ou orgulho, né? É um tema que nos traz uma interrogação, é um tema que nos traz um alerta, é um tema que nos traz uma lembrança de uma necessidade de posicionamento quanto ao Senhor Jesus. Vergonha ou orgulho é o tema dessa noite. Esse texto que nós lemos, ele fala sobre a necessidade do discípulo de Jesus de levar a sua cruz. Nós que aqui estamos nessa noite, somos discípulos do Senhor Jesus. Amém? Quem é discípulo do Senhor Jesus aqui? Nós somos crentes, amém? Nós somos crentes. E essa declaração de quem somos, né, às vezes ela se apaga muito das nossas bocas. Às vezes é difícil de você notar as pessoas pronunciarem quem realmente elas são. Que elas são servas de Deus, que elas servem ao Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, que elas são crentes, né? É uma declaração que tem sido apagada das bocas que o Senhor escolheu para anunciar as boas novas do Evangelho. Das bocas que precisam ser a voz profética nesse mundo. A igreja é a voz profética do mundo de hoje. A igreja é o instrumento do Senhor para anunciar as boas novas do Evangelho. A igreja tem que declarar quem ela é nesse mundo e tem que mostrar a esse mundo um Deus que é maravilhoso, um Deus que tem um plano lindo em andamento, que é o plano da salvação, um Deus que nos ama, sempre nos amou e está pronto a nos amar eternamente, um Deus que proporciona para a vida do crente coisas boas, não é? Somos crentes, e como crentes
precisamos ter uma vida condizente à nossa declaração. Não é só a gente dizer quem nós somos, é nós mostrarmos verdadeiramente quem somos. Somos vidas tementes a Deus, somos vidas que amam a Deus, somos vidas que desejam o Senhor, somos vidas que servem a Deus. Assim tem que ser. Se assim não for, queridos, nós estamos enganando a nós mesmos. E eu não estou dizendo isso para dizer que a vida com Jesus tem que ser uma vida perfeita, tem que ser uma vida sem lutas, né? Porque alguns acreditam que aceitar Jesus já é viver o paraíso aqui nesse mundo. Mas em nenhum momento Jesus prometeu isso. Em nenhum momento Jesus prometeu que aqui seria um lugar de paz eterna. Não. Na terra não é esse lugar. Jesus prometeu que haveria um lugar preparado para nós, para eternamente nós morarmos com Ele. E ali não haverá mais choro, ali não haverá mais lágrimas, ali não haverá mais dor, né? Mas o mundo em que nós estamos é um mundo em que a gente enfrenta lutas. Mas mesmo enfrentando lutas, existe uma orientação de Jesus para nós. Para quem? Para nós. Somos quem? Crentes em Deus. Amém? E a orientação de Jesus para nós é a seguinte: mantenham o bom ânimo. Mantenham o bom ânimo. Porque esse mundo, igreja, é um mundo de aflições. É um mundo de aflições. Muitas vezes nós notamos como é difícil viver neste mundo. Como é difícil enfrentar as situações dos tempos de hoje. Como é difícil. Mas isso não é motivo para nos entristecer, porque somos crentes. Isso não é motivo para tirar o nosso ânimo, porque nós somos crentes. Isso não é motivo para nos esfriar na fé. Somos crentes. Cremos. As pessoas hoje que estão em Jesus, algumas, né? Quando sofrem algum contratempo da vida, começa a reclamar, começa a se perguntar: mas por que está acontecendo comigo? Eu sou servo de Deus. O que está acontecendo comigo? Eu tenho zelado para obedecer o Senhor. Ora, está acontecendo contigo porque você está vivendo em um mundo de aflições. Agora, por que esse mundo é um mundo de aflições? Porque Jesus quis isso para esse mundo? Não. Porque o resultado do pecado é esse. As aflições desse mundo é resultado de vidas de pecado. Mas as lutas que sobrevêm sobre nós, queridos, crentes, não podem tirar o nosso ânimo. Não podem tirar nossa fé. Uma coisa muito linda que eu encontro na palavra do Senhor, e nós estamos lendo o livro de Atos, né? Chegamos ao livro de Atos, a leitura bíblica. É uma passagem que está lá em Atos, no capítulo 5. Quando você abre a sua Bíblia em Atos, capítulo 5, e você chegar lá no versículo 40, você nota alguns apóstolos de Jesus em uma postura de crente. Diz assim Atos 5,40: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. Isso acontecia com quem? Com os apóstolos, com aqueles que andaram com Jesus, com aqueles que viram os milagres de Jesus serem operados com seus próprios olhos, com aqueles que depois que Jesus subiu aos céus, ministraram sobre vidas e que também operaram milagres em nome de Jesus. E o que acontece com ele? Com eles? Eles foram açoitados.
Por quê? Porque eram crentes, porque eles acreditavam em Jesus. Amém? Aí no versículo 41 diz assim: depois que eles foram soltos, e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar o Cristo. Pastor, quem eram esses apóstolos? Crentes que viviam em que mundo? De aflições. O que aconteceu com eles? Foram açoitados. O que eles fizeram depois de serem açoitados? Celebraram. Por quê? Porque se acharam dignos, né? Os homens os fizeram sofrer por causa de Jesus. Então eles foram considerados dignos de sofrer por causa de Jesus. E hoje, quando a gente diz que vivemos em um mundo de aflição, tem crente que se queixa demasiadamente com Jesus, reclama muito com o Senhor, cobra de Jesus algo que na verdade Ele não prometeu. Ele não disse que seria diferente. Ele não prometeu que viveríamos um paraíso na terra, mas Ele prometeu sim que estaria conosco, para nesse mundo de aflições nos ajudar a vencer, porque Ele já venceu. Aleluia. Aí vem a pergunta: mas pastor, o que eu faço então? O melhor que o crente faz é seguir as palavras de Jesus. E a palavra de Jesus que nós lemos nessa noite, versículo 23, é: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Escuta uma coisa: seguir a Jesus não quer dizer ter ausência de cruz. Seguir a Jesus não quer dizer ter ausência de problemas. Seguir a Jesus não quer dizer ter ausência de lutas. Hoje eu pastor, mas é muita luta, né? É muita luta. Mas nunca se esqueça: o Senhor está ao teu lado. Glória. Aleluia. O Senhor está ao seu lado. Aleluia. Olha o que o Senhor diz: se alguém quer vir após mim, primeira observação, queira seguir Jesus. Esse é o seu ponto de partida. Pastor, eu sei que esse mundo é um mundo de aflições, mas eu quero seguir Jesus. Porque seguindo Jesus ou não, o mundo vai ser um mundo de aflições, né, pastor? É. Mas seguindo Jesus, eu vou ter de Jesus um auxílio em um mundo de aflições, assim? Eu digo, é. Então, primeiro, o ponto de partida, queira seguir Jesus. É preciso desejar seguir Jesus. Você precisa, em primeiro lugar, viver essa expectativa na sua vida. Eu preciso seguir Jesus. Eu preciso buscar Jesus. Eu preciso ter Jesus. Eu não posso abrir mão de Jesus. Eu não posso ser um crente birrento. Mas o que é um crente birrento? É aquele que diz assim: essa semana para mim não foi legal, Jesus não me abençoou, então hoje eu não vou na igreja. É crente birrento ou infantil espiritualmente, né? Essa semana a minha esposa brigou comigo, eu fiquei chateado com ela, a gente não, então eu vou na igreja. Crente birrento. Essa semana deu tudo errado no meu trabalho, onde estava Jesus, então não vou na igreja. Crente birrento ou infantil espiritual. Infantil. Você não pode abrir mão de Jesus por nada, por absolutamente nada, porque Ele é o que você tem de mais importante na sua vida. Ele é a melhor coisa que já aconteceu na sua vida. Eu preciso desejar seguir Jesus. Tenho que tomar essa posição. Quero seguir a Jesus e nada poderá me impedir, nada e ninguém, nem eu mesmo. É o que Jesus diz:
Se alguém quiser vir após mim, quer dizer, se alguém quiser me seguir, isso depende de nós. Tem que ser algo nosso, desejo nosso com Deus. E o Senhor continua dizendo: a si mesmo se negue. A si mesmo se negue. Enquanto a sua vontade não for inferior à vontade de Jesus, você não estará seguindo Jesus. Você só vai conseguir seguir a Jesus quando a vontade dele for superior à sua. Quando ele falar, você conseguir dizer sim. E é dizer sim sem falar, poxa, é dizer sim. Amém, Senhor, eu creio em Ti, eu sei que o Teu melhor está preparado para a minha vida, então Deus, que assim seja. Esse é o sim, esse é o amém, assim seja. Eu quero receber, eu quero negar, eu sou crente, eu creio em Jesus. E olha, você é crente quando você aprende a obedecer o Senhor de fato, de verdade. E não é o seu tempo de crente que vai definir isso. Não é o seu tempo de conversão que vai definir isso. Lembra que o Senhor Jesus disse para Pedro, um dos seus apóstolos, aquele que andava com Jesus. Lembra? Vamos ver lá, Lucas 22, 31. Jesus fala assim no versículo 31 de Lucas 22: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Irmãos, veja como a luta espiritual está acontecendo. Acorda, acorda. O diabo ainda não abriu mão. Ele quer destruir os crentes. Acorda. Jesus falando: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Colocou dúvida a respeito de Simão, de Pedro, diante de Jesus. Versículo 32: Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Ora, pensa comigo. Pedro estava firme ou não? Estava firme ou não com Jesus? Estava. Olha o que Jesus diz: Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Aí ele continua dizendo: Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Pedro andava com Jesus, via Jesus fazer um milagre e ainda não era convertido, gente. Tem muitos que estão, mas não são. Que o Senhor encontre nesse lugar, a cada dia, vidas convertidas a Ele, em nome do Senhor Jesus. Ele, porém, respondeu: Senhor, olha só, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Falar é fácil, né? Conta comigo, Jesus, meu brother, estou junto aí. Pedro falando com Jesus. E Jesus acabou de falar com ele: olha, quando tu te converteres, quer dizer, Pedro, você ainda está no processo. Você ainda está sendo trabalhado. Eu vou te usar grandemente. Lá, Pentecostes foi uma demonstração disso. Mas Pedro, você está no processo. Aí Pedro batia no peito e falava assim: Senhor, estou pronto para ir contigo. Se for para a prisão, estou junto. Se for para morrer, vou morrer junto. Ele falando com Jesus no versículo 33. Aí no 34, mas, né? Jesus lhe diz: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Sabe uma parte dessa passagem que eu acho lindo?
É quando Pedro nega Jesus pela terceira vez. E quando ele nega Jesus pela terceira vez, Jesus encara Pedro, olha para Pedro, e a Bíblia diz: Jesus o amou. Esse é o meu Deus. Esse é o Deus que te ama. Que mesmo quando a gente está falhando com Ele, Ele ainda está nos amando. Que Deus maravilhoso. Glorifique esse Deus, adore esse Deus, sirva esse Deus, porque Ele não abriu mão da sua vida, Ele não abriu mão de te abençoar, Ele não abriu mão de cuidar de você. Eu estou falando hoje aqui para crentes reais, para aqueles que são ensinados na palavra, para aqueles que não serão como Pedro, que batia no peito e dizia que seguiria Jesus até a morte, mas era só da boca para fora. Era só da boca para fora. Era só palavra que era lançada ao ar. Porque poucas horas depois Pedro negou o Senhor Jesus. Mas o nosso tema de hoje é a respeito de quem eu sou. Eu tenho vergonha ou eu tenho orgulho? De quem eu sou? Quando está tudo bem, tenho vergonha ou orgulho de quem eu sou? Quando as coisas apertam, quando as lutas surgem, tenho vergonha ou orgulho de quem eu sou? Versículo 24 desse capítulo 9 de Lucas diz: pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Escuta uma coisa: não ache que você pode fazer aquilo que só Jesus pode fazer. Existem coisas que só Jesus pode fazer. Mas pastor, cita aí uma das coisas que só Jesus pode fazer. Eu cito a principal delas: salvar a sua vida. Só Jesus tem poder para salvar a sua vida. Ele mesmo anunciou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Jesus pode salvar a sua vida. É por isso que Jesus diz: aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Só quem salva a sua vida é Jesus. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Lendo a palavra de Deus, estamos novamente, eu digo isso, estamos lendo o livro de Atos. Cheguei naquele texto que fala sobre a vida de Estevão. Estevão era o diácono da igreja, um homem cheio de poder, cheio do Espírito Santo, conhecedor dos planos de Deus. Tanto que quando Estevão foi questionado pelos homens que queriam matá-lo, ele fez um relato maravilhoso do chamado de Abraão. Ele foi falando, muitos e muitos versículos, Estevão narrando o projeto de Deus para esse mundo. Levantaram a calúnia contra ele e o mataram. O que acontecia com Estevão? Ele estava perdendo a sua vida por causa de Jesus. Enquanto ele estava sendo morto a pedradas, ele viu os céus abertos, Jesus à destra de Deus, e ainda pede por aqueles que o estavam matando, pedindo: Senhor, não lhes impute este pecado.
Estevão estava sendo morto ou estava recebendo vida? Que coisa, né? Só que pode salvar a sua vida é Jesus. Jesus estava ali salvando a vida de Estevão. Mas o pastor Estevão morreu. Ele morreu fisicamente, mas ele foi direto para a glória. Queridos, a Bíblia não narra. A Bíblia diz que nem tudo é dado ao homem saber, mas eu creio no Deus de amor e misericórdia. Você crê nesse Deus? Eu creio num Deus que nessa hora agiu na vida de Estevão para que ele vivenciasse aquele momento milagroso, mas que ele não fosse martirizado com dor e com sofrimento. Eu creio, a Bíblia não diz, isso é uma convicção no meu coração, que aquelas quedas elas foram suficientes para tirar a vida de Estevão, mas não para causar dor a Estevão. Sabe por quê? Porque Jesus levou na cruz a nossa dor. Aleluia. Deus fez uma obra maravilhosa na vida de Estevão porque ele decidiu: a minha vida é do Senhor. Ele não se envergonhou disso, mas ele tinha orgulho de viver isso. Ele tinha prazer de viver isso. Ele tinha prazer de orar pelas pessoas e ver o milagre de Deus acontecendo, porque Deus era fiel na vida de Estevão. E ele viu os céus abertos, Jesus salvando a sua vida. Tem muito crente hoje achando que dá conta sozinho. Irmãos, irmãs, nós não damos conta sozinho. Eu não dou conta sozinho de coisa alguma. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus. E eu digo, sem Jesus, não sou nada. Sou nada. Sem Jesus, sou nada. A Bíblia é muito clara em dizer que nós viemos do pó e ao pó nós tornaremos. Quem somos? Algo que eu sempre quis e que desejo, que a minha vida a Ele pertence. E só a Ele pertence. E você? Eu pertenço ao Senhor. Eu não tenho dois senhores. Eu tenho um Senhor. E você? Esse Jesus que diz: quem perder a vida por minha causa, esse achará. Amém? Não perca tempo. Ache a sua vida em Cristo. Ache a sua vida com Jesus. Vasculhe hoje todas as áreas da sua vida com Deus. Entenda aquelas áreas que estão longe daquilo que o Senhor deseja contigo e trate de preparar um concerto com o Senhor. Concerto com Deus. Seja sincero. Dizer: Senhor, eu estou falhando aqui, ali, acolá. Senhor, eu preciso consertar isso aqui. Eu preciso corrigir essa área da minha vida. Traça um concerto com o Senhor. Por que, pastor? Porque Jesus está voltando. E certamente você não quer ficar para trás. Sim ou não? Mas se você não perder a sua vida, Ele não poderá te dar uma vida nova que Ele te promete. Se você não deixar Ele ser Senhor, você não poderá ser servo na presença dEle na eternidade. Versículo 25 diz: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se, ou causar dano a si mesmo. Pastor, mas por que tanta preocupação com isso? Eu digo, a minha preocupação com a sua vida com Deus não é
por algum dano que você possa me causar, porque na verdade você não pode me causar dano algum. Mas a minha preocupação na sua vida com Deus é pelo dano que a si mesmo você pode estar se causando. Os prejuízos que para si mesmo você pode estar cultivando. Aí nós fazemos algumas perguntas: onde está o foco da sua vida, nesse mundo aqui? Qual é o seu foco? A Bíblia é muito clara em dizer que para aquele que quer ganhar a sua vida, o resultado é perder a sua alma. Perde. Aí, quando eu digo qual é o foco da sua vida, aí alguém diz: mas pastor, tenho certeza absoluta que o meu foco é Jesus. Eu digo: glória a Deus. Pastor, meu foco é Jesus. Eu não abro mão de Jesus. Então essa resposta a Bíblia te diz: o resultado será a salvação da sua alma. Mas para isso, igreja, não adianta a gente ser só como Pedro. Para isso, não adianta só a gente bater no peito e falar: Jesus, conta comigo, né? Para isso, você tem que servir a Jesus de verdade. De verdade. Você tem que se orgulhar a ser visto nesse mundo como um servo de Deus. Você tem que se orgulhar a ter o prazer de carregar esse livro nas suas mãos. Você tem que se orgulhar de poder dizer que você conhece o que está escrito aqui e que você vive o que está escrito aqui, que você ama o que esse livro fala, que você valoriza o que esse livro ensina, que você pratica. Tem que ter orgulho disso, porque é isso que fará Jesus se orgulhar também de você. Aleluia. Olha só o que diz o versículo 26: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Jesus está voltando. E Jesus não fez isso tudo para que você se envergonhe. Não é isso que Jesus deseja. Quando você vai para a Bíblia e você encontra os milagres que Jesus fez, você vai encontrar o momento em que Jesus encontra o endemoniado gadareno. Quando Jesus se encontra com aquele homem, ele não teve nenhuma atitude de vergonha na presença daquele homem, mas ele agiu com libertação. Então, igreja, Jesus ele não se envergonhou do endemoniado gadareno, ele o libertou. Quando Jesus encontrou Pedro, por mais que ele tivesse atitude errada com Jesus naquele início de apostolado, Jesus não teve vergonha dele, mas Jesus o transformou. Quando você chega em Atos 2, você vê ali um Pedro totalmente transformado, que não tinha nada a ver com o Pedro que negou Jesus 3 vezes. Esse é o meu Jesus. Esse é o seu Jesus. Quando Jesus encontra a mulher samaritana no tanque de Jacó, ele não se envergonhou
de estar conversando com uma samaritana. Mas Jesus trouxe à vida daquela mulher uma cura nos seus sentimentos, libertou aquela mulher de qualquer questão que ela tinha com aquela cidade e imediatamente transformou aquela mulher em uma grande evangelista. Por que, pastor, é dito isso? Porque ela foi na cidade que a detestava e conseguiu levar toda aquela cidade ao poço de Jacó, e a cidade ficou 2 dias ali ouvindo Jesus. Que milagre de Deus na vida dessa mulher. Ela não teve vergonha. Por mais que ela já tivesse passado por vários casamentos, já tivesse sido repudiada publicamente, por mais que ela fosse mal vista pela cidade, ela chegou lá sem vergonha nenhuma e dizia: eu conheci Jesus, Ele está lá no poço de Jacó, Ele está falando tudo da minha vida, vem ouvir, Ele vai falar com cada um de vocês. E Jesus fez tantas coisas ali, que durou 2 dias aquele momento, de Jesus com aquela cidade de Sicar. Jesus não se envergonha, Jesus transforma, liberta, cura, salva. Esse é o meu Jesus, esse é o seu Jesus. Jesus não se envergonhou de estar na presença de Maria Madalena, uma mulher cheia de demônios. Jesus repreende os demônios, expulsa os demônios da vida daquela mulher, transforma aquela mulher e ela passa a seguir Jesus e ser um instrumento de valor também no ministério de Jesus nesse mundo. Glória a Deus. Escuta uma coisa: Jesus não quer se envergonhar de você. O que Ele quer mesmo é te ajudar e ter orgulho de você. E quer te mostrar que você pode ter orgulho de ser chamado servo de Deus, crente do Senhor Jesus, aquele que crê no Cristo da cruz, que morreu e ressuscitou ao 3º dia. Aleluia! E por Jesus desejar tanto isso, Jesus, Ele quis dar uma prova a alguns dos discípulos do reino de Deus. Quando eu li o texto, o versículo 27, ele diz assim, de Lucas 9: verdadeiramente vos digo, alguns hábitos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Está lá no versículo 27. E por que Jesus falou isso? Porque Jesus queria dar uma prova a alguns dos seus apóstolos do que é reino de Deus. O que aconteceu? Alguns dias depois, Jesus chama Pedro, Tiago e João, leva-os ao monte para orar. E ali acontece o momento da transfiguração de Jesus. Jesus se mostra a eles em aparência de glória. Era Jesus no reino. Quando Jesus disse àqueles discípulos: olha, vocês não vão morrer antes de vivenciar o reino de Deus, não é que eles iam viver eternamente, é porque o Senhor Jesus estava trazendo para eles uma amostra do que é reino de Deus. Igreja, o reino de Deus está acontecendo hoje, nesse tempo, na sua vida, em favor de você. Jesus estava ali com o seu rosto transfigurado, as suas vestes brancas, resplandecentes. A glória do Senhor estava ali, sendo demonstrada, era a glória do reino, sendo mostrada a Pedro, Tiago e João. E quando eu preparava essa mensagem, eu lembrei da mensagem de quarta-feira. Quem estava aqui quarta-feira, sabe que nós falamos sobre Salmo 92. E Salmo 92, no versículo 14, ele diz assim: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Aí quando eu li essa parte aqui do resplandecente, eu lembrei do florescente e disse: Senhor, esse é o nosso lugar, a glória é o nosso lugar. Ter prazer em Deus nos direitos
direciona a este lugar. Ter orgulho de ser um servo do Senhor nos direciona a esse lugar. Está também com Jesus, nesse texto, as duas testemunhas do Apocalipse, Moisés e Elias. O reino de Deus se demonstrado aqui aos 3 apóstolos. Pedro se empolga, chega para Jesus, vamos preparar 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. Pedro nem sabia o que ele estava dizendo, porque ele estava vivendo no reino terreno, e Jesus estava mostrando para ele o reino da glória. Olha o que acontece. O texto diz: vem uma nuvem, os envolve, eles entram na nuvem temerosos, porque algo grandioso estava acontecendo. Isso está no versículo 34 e no versículo 35 de Lucas 9, e assim está escrito. Enquanto assim falava, Pedro falava, Senhor, vamos fazer aqui, o Senhor para Moisés e Elias. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. O versículo 35 diz: e dela veio uma voz dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. A ele ouvi. O que a voz disse? A ele ouvi. Ouça a voz de Deus hoje aqui falando ao teu coração. Ouça a voz de Deus hoje aqui falando da tua vida. Igreja, eu não quero que você ouça essa mensagem hoje como sendo a minha voz, até porque realmente assim não deve ser. Não é essa voz que importa, não é a minha voz que importa, mas que nesta noite você ouça a voz do Espírito Santo falando ao seu coração, poderosamente. Não se envergonhe de um Deus que tudo fez, que tudo faz e que tudo está disposto a fazer por você. Tenha orgulho, eu sirvo ao Senhor. Eu tenho alegria em servir ao Senhor. Eu tenho prazer em servir ao Senhor. Eu gosto de estar na casa do Senhor. Eu gosto de estar na presença do meu Deus. Eu sinto falta do meu Deus. Aleluia. Eu quero o altar, eu quero a presença, eu quero o toque, eu quero ouvir a sua voz. Não se envergonhe de um Deus que fez, que tudo faz e que está disposto a fazer tudo por você. Tenha orgulho de ser um crente, tenha orgulho de ser um cristão, tenha orgulho de ser um servo do único Deus no céu e na terra. Ele é Senhor na tua vida, sempre foi e será. Deus que cuida de ti, um Deus que te ama, um Deus que te abençoa, um Deus que te protege, um Deus que te guarda, um Deus que cria caminho de vitória na sua frente, um Deus que abre caminho em meio aos obstáculos desse tempo, um Deus que foi claro em te dizer que esse mundo é um mundo de aflições, mas Ele disse: tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Um Deus que disse: vou para o Pai, mas enviarei o Consolador. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Tenho orgulho de bater no coração, bater no peito e viver como um servo fiel do Senhor. Jeremias capítulo 9, versículo 24. Eu queria ver se tem na nova tradução de linguagem de hoje. Para ver se tem aí na nova tradução de linguagem de hoje. Jeremias 9, 24.
Eu acabei de ler com vocês Lucas 9, 34 e 35, e 35 de Lucas 9 diz que dele veio uma voz dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Amém? Agora nós vamos ler Jeremias 9, 24, que diz assim: se alguém quiser se orgulhar, começa assim o texto, sim ou não? Nosso tema de hoje é vergonha ou orgulho. Se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender. Coisa boa, né? É por isso que a Bíblia diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E aqui em Jeremias está dizendo: olha, se orgulhe de conhecer e de me entender. Quer dizer, é um conhecimento buscado para entendimento, para compreensão de quem Deus é, quanto Ele te ama, quanto Ele quer te abençoar, quanto Ele cuida de você, quanto Ele promete e cumpre, como Ele é um Deus que não falha, como Ele é um Deus presente, como Ele é um Deus amoroso, como Ele é um Deus poderoso na tua vida, como Ele é sombra à tua direita. Ele é esse Deus. Se é para se orgulhar, se orgulhe de conhecer esse Deus, se orgulhe de entender esse Deus. Porque se você entender esse Deus, você não vai murmurar. Porque se você entender esse Deus, você vai passar pelas aflições para alcançar a sua vitória lá na frente, porque você entende quem Ele é. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Se orgulhe de me conhecer e de me entender, porque a palavra de Deus é linda, né? Porque o Senhor, quem Ele é? O Senhor. Porque o Senhor, sou Deus de amor e faço o que é justo e direito no mundo. Ele está no controle. Ele está no controle. Não se esqueça. Sou Deus de amor e faço o que é justo e direito no mundo. Aí ele diz assim: estas são as coisas que me agradam. Quer agradar o Senhor? Tem orgulho de ser um crente. Tem orgulho de ser um fiel crente. Tem orgulho de dizer: eu sou de Jesus, eu amo Jesus, não me envergonho disso. Ele é o meu Senhor. Ele tem autoridade sobre a minha vida. O que Ele diz ao meu respeito tem valor, não o que eu digo. O que Ele quer fazer comigo é o que importa, não o que eu quero. A ordem que está no trono ao meu respeito é o que me interessa, não a vontade do meu coração, da minha mente. Porque Ele é o meu Senhor. Me orgulho disso. Aí o Senhor diz: estas são as coisas que me agradam. Aí lembra quando Pedro, Tiago e João entraram na nuvem e veio a voz da nuvem? No final do versículo 35 de Lucas 9 disse: a Ele ouvi, a Ele ouvi. Amém? Aí Jeremias, capítulo 9, versículo 24, termina dizendo: eu, o Senhor, estou falando. Aleluia. Eu, o Senhor, estou falando. Eu, o Senhor, estou falando. Aleluia. 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 O Senhor continua falando nos dias de hoje.
O Senhor continua falando à sua igreja. O Senhor continua trazendo a nuvem para a igreja. O Senhor continua liberando palavras de vitória para a igreja. O Senhor continua querendo se agradar com a igreja. O Senhor continua direcionando os passos da igreja. O Senhor continua mostrando os caminhos para a igreja. O Senhor continua determinando as bênçãos para a igreja. Eu sou o Senhor. Estou falando. Aleluia. É preciso estarmos atentos à voz do Senhor. Não podemos confundir a voz do Senhor com nenhuma outra voz. Com voz de liderança alguma. Não, é a voz do Senhor. Para encerrar, eu lembro do profeta Samuel. Samuel estava na casa de Eli. E ele cumpria as orientações de Eli. Jovem ainda. E ele estava dormindo. E o Senhor o chamou. O Senhor disse: Samuel, Samuel. Ele não soube identificar a voz do Senhor. Ele se levanta, em obediência ao chamado, vai até ele e diz: estou aqui. Ele diz: eu não te chamei. Ele volta, se deita. Escuta uma coisa. Você pode até parar, mas a voz do Senhor não para. Mais uma vez o Senhor chama: Samuel, Samuel. Ele se levanta, vai até Eli e diz: estou aqui, Senhor. É o Senhor Eli. Ele diz: olha, o que está acontecendo? Aí ele entende: Deus está chamando Samuel. Aí ele diz: quando você novamente ouvir a voz, você diz assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Samuel volta. Escuta, igreja. Não desista. Porque Jesus não desistiu. Ele ouve novamente a voz dizendo: Samuel, Samuel. E orientado por Eli, diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aleluia. Deus trata com Samuel. Deus traz revelações para Samuel. Deus traz planos para Samuel. Deus mostra utilidade na vida sacerdotal de Samuel, profética de Samuel. E a palavra de hoje que nós terminamos em Jeremias 9:24 diz: eu, o Senhor, estou falando. Que você possa intimamente estar dizendo nessa noite: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Vamos ficar de pé. Oh, Senhor amado, Deus, que maravilhas faz. Aleluia. Senhor, estamos aqui. E o orgulho que há em nosso coração é de te conhecer e de entender o Senhor. Senhor, que isso seja uma realidade em cada vida nesse lugar. Porque Tu és esse Deus de amor, Tu és esse Deus de justiça,
Tu és esse Deus de direito. E nós sabemos que isso agrada a Ti. Quando nós nos orgulhamos de sermos os Teus filhos, e de entendermos quem Tu és, e de Te servirmos de verdade. E que Deus que ainda fala nos dias de hoje. Deus que ainda fala aos corações que aqui estão nessa noite. Tu és o nosso Senhor Jesus. Senhor, a nossa escolha nessa noite, mais uma vez, é fortalecida. E a nossa escolha não é de ter vergonha do Senhor, mas é de ter orgulho de Te servir, de ter a oportunidade de estar ao alcance da Tua nuvem, de ter a oportunidade de estar ao alcance da Tua voz. E a nossa declaração é tal como a de Samuel: fala, Senhor, que o Teu servo ouve. Ministre em favor dessa igreja. Abençoa, Senhor, essa igreja. Que toda fúria do inferno seja jogada por terra, em nome do Senhor Jesus. Que a Tua bênção seja entregue a vidas hoje nesse lugar. Tu és um Deus de justiça. Tu és um Deus de amor. Tu és um Deus de direito. E sabemos que na cruz o Teu Filho pagou um alto preço por nossas vidas, para que hoje nós pudéssemos ser conhecidos nesse mundo como cristãos, crentes fiéis a Jesus. Opera aqui, Senhor, em favor de cada vida nesse lugar. E, Senhor, conforme nós ministramos nessa palavra, se existe alguma área necessária, onde há uma necessidade de conserto, Deus, faz conserto hoje aqui. Aquelas áreas que temos falhado contigo, que temos dado brecha ao inimigo, Senhor, a poder no sangue do Teu Filho amado, Deus, faz conserto. Que possamos ouvir a Tua voz e agir conforme Teu ordenar. Oramos pela Sua igreja, oramos pelas famílias, pelos lares. Pedimos a bênção do Senhor, sendo direcionada a cada lar aqui representado nessa noite, e todo mal sendo vencido, sendo jogado por terra, pelo poder que é no sangue do Senhor Jesus. Pedimos a Deus que os Teus milagres aconteçam em favor desse que creem, que tem orgulho em crer no Filho amado que na cruz morreu. Concede a vitória àquele que clama. Concede a alegria àquele que chora. Concede o renovo da força àquele que está fraco. Sustenta aquele que está caído. Ergue na Tua presença. Concede a Tua bênção, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que a Tua voz esteja audível a cada vida nesse lugar. Continua, Senhor, falando conosco. Continua, Senhor, ministrando no nosso coração. Continua, Senhor, nos dando a Tua bênção, pois nós carecemos muito da Tua bênção, totalmente da Tua bênção. Em nome do Senhor Jesus. Conduza, meu Deus, a Tua igreja para as suas casas, guardados por Ti, para o restante de semana de vitória, de alegria na Tua presença, que muito em breve possamos estar novamente aqui, Senhor, com a Tua permissão, cultuando o Teu nome. Tudo nós pedimos e por tudo nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor do nosso Deus eterno Pai e que a comunhão do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, a igreja do Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, amém.